Edir Viegas chegando para cá na manhã desta terça-feira. Bom dia, Edir. Seja muito bem-vindo. Qual é o assunto, a pauta quente desta manhã? Bom dia, Karina. Bom dia a todos. Karina, quem mora em Campo Grande sabe aí, está a par da situação do caos, da situação caótica que se encontra a saúde pública em nossa cidade. Unidades lotadas, filas de espera enormes, falta de medicamentos, de profissionais, né? E algumas outras mazelas aí é o calvário diário das pessoas que buscam o serviço em Campo Grande. E a gestão é do município, mas com uma parceria aí com o governo do estado e governo federal. A par desses problemas, o Ministério Público Estadual e também a Defensoria Pública até que tentam buscar o Poder Judiciário para cobrar soluções. Em algumas soluções obtém êxito, né? Em outras êxito parcial, né? Mas ao fim e ao cabo, o que acontece? O Tribunal de Justiça acaba derrubando essas decisões que, em última análise, serviriam para melhorar, tirar do caos a situação em que se encontra a saúde da cidade. E a gente traz hoje, Karina, duas decisões que ilustram bem essa situação, né? Caso essas decisões, são duas liminares, tivessem sido mantidas pelo Tribunal de Justiça, a população seria beneficiada. Um deles envolve a Santa Casa, né? O hospital está sem a licença dos bombeiros contra pânico, incêndio e outros riscos desde o ano de 2020. Nós estamos em 2025. Né? Foi feito também um acordo, né, para que dado um prazo para que essas situações fossem regularizadas. Não teve essa situação também? Não, o prazo sempre foi dado pelo Ministério Público. Ele notifica, né? E a Santa Casa, no caso da Santa Casa, estabeleceu, mas aí falta dinheiro e acaba protelando e não acontece nada, né? E aí vem a Santa Casa, o Ministério Público entrou com essa ação, né? E determinou que governo do estado, prefeitura e Santa Casa, no prazo de 180 dias, resolvesse o problema. Qual é o problema? O bombeiro constatou a falta de adequações no prédio, por isso que o hospital está sem a licença. E essas intervenções, essas obras dessas adequações custariam no ano passado 5 milhões e 400 mil reais. Né? Alterações na entrada de energia elétrica no prédio, né? Melhoria lá no SPDA, com o sistema de proteção de descarga elétrica, né? E outras situações. Ficaria muito caro e o juiz determinou o seguinte: se divida o valor entre os três entes, Santa Casa, Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado. Ok. Isso foi no dia 7 de outubro, né, que saiu essa liminar. Aí o tribunal, o Governo do Estado recorreu e o Tribunal de Justiça cassou a liminar, né? O Eduardo Rocha, o desembargador Eduardo Rocha, né, suspendeu os efeitos da liminar. Ok, então e hoje a Santa Casa segue aí sem sistema contra incêndios, uma série de problemas que se acontecer um incêndio lá, Karina, o risco de acontecer uma tragédia de proporções muito grandes, muito alta, é significativo. A segunda liminar que a gente traz aqui, né, também do juiz Marcelo Ivo, né, da Vara de Direitos Difusos e Coletivos, determinou que o Poder Público, o Governo do Estado e Prefeitura apresentasse, num prazo também de 80 dias, um plano concreto de ação com metas e cronograma definidos para a redução das filas de espera para acesso à primeira consulta oftalmológica, né? Lembrando que, segundo o Ministério Público, existe na fila aí 11.750 pacientes, né? Contudo, o Governo do Estado recorreu e no dia 21 de novembro passado, agora, o desembargador Ari Raguiante Neto cassou a liminar. Em ambos os casos, os recursos partiram do Governo do Estado inicialmente e depois os outros entes também se manifestaram, né? E o Governo do Estado se prende à alegação principal de que o governo não pode colocar dinheiro público numa entidade privada, que é o caso da Santa Casa, né? Tem outros argumentos aí que o governo só pode pagar mediante precatório, que não é verdade, né? Além de outras argumentações. O mesmo se deu com relação à liminar que determinou que a fila das consultas oftalmológicas começasse a andar. Agora o que a gente pergunta é o seguinte, Karina, o que chama a atenção, por que o Tribunal de Justiça, né, não chama essas entidades públicas para fazer uma composição, uma conciliação? Nós estamos enfrentando problemas que afetam a vida de milhares de pessoas. Aí vem o Ministério Público no seu papel, cobra uma solução, a Justiça em primeiro grau dá a solução, uma liminar, e vem o Tribunal caça. Por que o Tribunal não chama para uma conciliação?
A gente lembra aqui que no caso do desmatamento daquela área de 28 hectares ali no Parque dos Poderes, o juiz da causa, o presidente da causa, do processo, chamou para um acordo. Foi celebrado um acordo que depois foi anulado em função aí de problemas processuais outros, mas houve uma tentativa de conciliação. E o interesse ali era estritamente de quem? É lógico que o meio ambiente é um interesse público, mas ali tinha o interesse do tribunal que quer construir o Palácio da Justiça, tem o interesse do governo do estado que quer ampliar sua área de estacionamento, mas chamou-se para um acordo. Ora, por que não chama por um acordo essa gente, o governo, a prefeitura, a Santa Casa, o Hospital de Pênfigo, qual seja, para resolver esse problema, para fazer as coisas acontecerem? No caso da Santa Casa, o governo diz que ele não pode botar dinheiro privado público numa entidade privada. Gente, faça o que tem que fazer para se evitar tragédia e depois você faz um encontro de contas. O governo colocou dinheiro que não era necessário colocar, né? Ele depois faça uma composição com o município. Gente, é muito mais prático. 1 milhão, 2 milhões de reais do governo do estado não vai quebrar o estado de maneira alguma, né? É um absurdo. Agora, e se acontecer um incêndio, uma tragédia, morrer várias pessoas, quem vai ser responsabilizado? Então, você vê que é uma tragédia anunciada e fica nesse mimimi, nessa lenga-lenga. Existem formas de você, quando o interesse é público, de solucionar esse tipo de conflito, né? E o Tribunal de Justiça não colabora, fica aí, né, engessado nessa coisa do legalismo. Gente, dá para fazer muita coisa. Inclusive, Karine, a gente lembra aqui que o Tribunal de Justiça possui, desde 2011, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, né? E qual que é o objetivo desse NUPEMEC, segundo os próprios sites do Tribunal de Justiça? Disseminar a cultura de pacificação social e dar tratamento adequado aos conflitos, usando os métodos consensuais para resolver processos e prevenir o ingresso de novas ações. Ora, talvez o NUPEMEC não tenha como escopo atender ações que envolvam o poder público, mas que sirva então de exemplo para que passe, né, os princípios que geraram a criação do NUPEMEC, que o tribunal use para chamar essas entidades públicas, as privadas, para se solucionar problemas da população. Nós estamos falando em vidas, nós estamos falando em 11 mil pessoas na fila por uma consulta de oftalmologia. Não é ainda a cirurgia, né? É apenas a consulta. Será que o tempo não vai fazer com que o problema dessas pessoas aumentem? A questão oftalmológica, a Santa Casa, se tiver um incêndio, como é que fica, gente? Né? Então, a gente que faz aqui essa nossa reflexão de hoje, para cobrar pelo menos bom senso por parte do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, porque a decisão de primeiro grau ela é baseada em premissas legais, na lei. E o tribunal, então, que chame os lados para conversar, porque senão, enquanto prevalecer esse tecnicismo, esse juridiquês aí, vamos dizer assim, os problemas seguem sem solução, e as ações seguem tramitando aí, conforme a música do Lulu Santos, né? Aquela a passo de formiga e sem vontade. Porque não sai do lugar. Nós estamos falando de uma licença caçada de 2020. Nós estamos em 2025 e não se resolve isso, né? Enfim, é o tema que trazemos para reflexão nessa terça-feira, Karine. Tá certo. Edir Viegas, sempre trazendo uma pauta aqui importantíssima, né? Fundamental de reflexão para a nossa sociedade. Edir, muito obrigada. Quinta-feira espero você aqui de volta, hein? Eu que agradeço, Karina. Uma boa terça-feira para todos e até quinta. Até. A gente vai fazer uma pausa para o intervalo. Na sequência, tem muito mais de Mato Grosso do Sul para você. Até já.